Nós temos uma série de situações complicadas acontecendo. Fato marcante, que foi a apresentação da ata do FONC, né? Para quem não sabe, o FONC é o Comitê de Política Americano, numa tradução literal, né, Comitê de Mercado Aberto do Banco Central Americano. Essa ata demonstrou uma postura mais forte do Fed, né, mais agressiva do Fed, ou pelo menos uma retórica, né, porque a gente precisa diferenciar o que é retórica do que é ação, mas a ata sugere aí a possibilidade do Fed diminuir o seu balanço em até 95 bilhões de dólares por mês. O que isso significa na prática, né, para você entender? Existem vários instrumentos para levar adiante para cumprir uma política monetária. Um dos instrumentos mais conhecidos é a taxa de juros. Então, qual é que é a lógica por trás de elevar ou diminuir as taxas de juros básicas da economia? Especialmente focando aí, apesar de nos últimos anos ter modificado um pouco, né, mas focando no custo de tomar dinheiro emprestado no curtíssimo prazo. A ideia por trás é, se você tem uma economia muito aquecida, você eleva a taxa de juros para desaquecer essa economia, impedindo então algum colapso maior, né, alguma crise mais grave. Por outro lado, se você vem de um ciclo econômico onde a economia está muito deprimida, está numa depressão, você diminui as taxas de juros para estimular então a recuperação econômica. De uma certa forma, então, em tese, né, os bancos centrais operariam para deixar esses ciclos econômicos mais suaves. Mas o que a gente tem visto nos últimos anos é algo um pouco diferente da teoria, que já é questionável, pois nós estamos atravessando o momento de maior endividamento da história humana. Endividamento de governos, endividamento de empresas, endividamento de famílias, e há algum tempo, especialmente nós talvez possamos colocar o marco na crise de 2000, né, no estouro da bolha.com, nós observamos esses bancos centrais, seja o Fed, seja bancos centrais de outros países ou de outros blocos, produzindo uma sistemática política de acomodação, né, de resgate do mercado. Então, nós temos um moto perpétuo de juros muito baixos, aquém, né, de um patamar saudável de taxa de juros para manter o valor da moeda, que vem produzindo juros cada vez mais baixos. No caso da Europa, tem produzido até mesmo juros negativos, e no caso americano, juros zerados. Com isso, a própria política monetária, a própria taxa de juros já não faz muita diferença em você estimular ou desestimular a economia. E aí, o que passa a ser utilizado, então? Passa a ser utilizado o instrumento de compra de títulos no mercado. Ou seja, o Banco Central compra sistematicamente quantias exorbitantes de títulos emitidos pelo Tesouro dos países, no caso aqui dos Estados Unidos, do Tesouro americano, ou outros títulos, até mesmo títulos privados. Nós temos aí, por exemplo, títulos emitidos que são ancorados, que são lastreados em imóveis, são títulos imobiliários. Até a crise de 2008, o Fed tinha um pouco menos de $1 trilhão desses títulos no seu balanço, especialmente títulos emitidos pelo Tesouro. A partir de então, o Fed passou a comprar sistematicamente títulos emitidos pelo Tesouro e títulos lastreados em dívida imobiliária. E na última crise que nós tivemos por conta da pandemia, nós tivemos uma explosão dessas compras. O balanço estava ali por volta de 4 trilhões, 4 trilhões e meio, e foi inflado para mais de 9 trilhões de dólares. Então, uma das formas do Fed sustentar o mercado é comprando esses títulos, né, abertamente, porque aí o preço desses títulos permanece num patamar aceitável, com taxas de juros, então, artificialmente mais baixas do que elas estariam numa condição de mercado livre. E isso vai causando uma série de disfuncionalidades no mercado. Número um,
você não sabe exatamente qual seria o preço correto, qual seria o preço de equilíbrio, já que nós temos uma entidade que tem capacidade infinita de produzir dinheiro, comprando esses títulos ao preço corrente e elevando, então, artificialmente esses títulos, o seu preço, né, para cima. Além disso, a gente tem uma outra disfuncionalidade que é criada pela expectativa dos agentes de mercado, já que esses agentes de mercado, eles passam a contar com o salvamento do Fed no caso de alguma crise maior. E isso faz com que esses agentes tomem mais risco no mercado. Por exemplo, estou em dúvida se eu vou comprar títulos do governo ou se eu vou comprar mesmo ações, porque o mercado pode cair, né? O mercado pode corrigir. No caso de títulos, a queda de um título significa uma taxa de juros maior. Mas se eu sei que o Fed não vai deixar isso acontecer, até porque o sistema já está hiperendividado, e o aumento brutal das taxas de juros produziria a quebra do sistema, ou a quebra de muitos participantes, eu então vou acabar comprando, esperando que em caso de emergência o Fed venha em meu resgate, como ele tem feito nos últimos vários anos. E isso alimenta ainda mais esse ciclo de expansão de crédito, de endividamento para tomar risco. Então, essa é a situação que nós temos hoje. E o Fed agora vindo dizer que pode vender até 95 bilhões de dólares por mês desses títulos, acaba gerando uma pressão negativa no mercado. Claro que entre falar e fazer é diferente, e ele também não falou que comprará 95 bilhões, mas vai comprar até 95 milhões como um limite, não como uma obrigação. Só que há um componente diferente em relação a outras situações que nós tivemos no passado, onde o Fed foi super acomodativo aí nas suas políticas, que é o seguinte: um nível de inflação jamais visto, né, em muito tempo. É a maior inflação em 50, 60 anos. E essa inflação começa a gerar um certo momentum, porque ela já é duradoura. Então, há aí um medo por parte do Fed de perder o controle absoluto dessa inflação. A inflação, aí, dependendo de como a gente mede aqui nos Estados Unidos, pode estar chegando até a 2 dígitos, né? Para uma economia desenvolvida é muito. Inflação na zona do euro, chegando aí a patamares mais altos em 50, 60 anos. Então, esse é um componente diferente. E agora o Fed e outros bancos centrais ficam entre a cruz e a espada. Se você aumenta muito o juro para combater essa inflação, para esfriar essa inflação, você pode ter uma quebradeira geral, já que o endividamento é muito alto. Se você não faz isso, você pode ter uma inflação pegando tração, né? E chegando a níveis muito mais altos ainda e por muito mais tempo. Basicamente, o que alguns economistas chamam de estagflação. Ou seja, você mantém a economia paralisada e a inflação alta, que é uma das piores situações possíveis, né?